Eu não tenho dúvida alguma, porque foi mais ou menos no ano de 1960, eu tive essa visão. Eu estava ao lado dele na fila, ele me chamou e quando eu me voltei para responder, eu já não estava mais naquele ambiente. Era o século XIX, ele estava vestido como Allan Kardec e trabalhando na escrivaninha dele. E eu estava num estado alterado de consciência. Não estava ali conscientemente em Uberaba. E aí, ao responder para ele, eu respondi, professor. E aí, quando eu me dei conta, ele estava rindo muito, Chico. Já não era mais Allan Kardec. Ele estava rindo muito. E ele disse assim, uai, minha filha, você está vendo o nosso passado? E, aliás, tudo que ele me disse desde então foi como se ele tivesse essa certeza de que eu sabia que ele era Allan Kardec. Então, ele falava para mim como tal. Inclusive, tem um capítulo do meu livro que eu falo, relembrando o passado, foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, em determinadas conversas, foi como se a gente estivesse no século XIX e ele dando notícias do que tinha acontecido àquela época. De modo que, durante muitos anos da minha vida, enquanto estive lá, os 4 anos, a gente teve certeza e já conversava como se ele fosse, né? Ele só não permitia que a gente falasse. Isso não. Ele partia do pressuposto de que nós não iríamos falar. Em fevereiro de 97, eu estava meditando e pedindo aos espíritos que me inspirasse quando é que eu deveria falar que Chico era Allan Kardec. Porque eu não queria fazer isso depois da desencarnação dele. Isso foi em fevereiro de 97. Carba Schutel me apareceu e disse assim, você tem certeza de que é isso que você quer fazer? Eu falei, absoluta. Eu quero dizer e quero fazer antes que ele desencarne. Aí ele disse assim, você tem certeza do terremoto que vai cair sobre sua cabeça? Falei, tenho. E quer correr o risco? Quero. Tá bem. Nós precisamos. Olha o termo que ele usou. Nós precisamos. Por isso, quando chegar o momento certo, eu vou lhe dar o aviso. Eu fiquei num entusiasmo medonho e aí peguei a fila que ia cumprimentá-lo e na fila eu encontrei a Sônia Barçante. E aí a Sônia falou, Marlene, você não sabe por que eu estou aqui? Falei, não, o que aconteceu? Ela falou assim, o Toninho Baduy recebeu uma mensagem no Cometrim, no fim de outubro. E nessa mensagem dizia que Allan Kardec estava reencarnado e que era o Chico. E o Toninho me mandou aqui para saber se o Chico aprovaria a publicação da mensagem. Quer dizer, como eu não posso ficar, você poderia me telefonar? E aí dei a ela os telefones meus de São Paulo e cumprimentei o Chico, me despedi dele e fui para a comemoração dos 52 da faculdade. Eu falei, e o que ele te disse? Ele perguntou quantas pessoas estavam no congresso. Eu disse que tinha uns 500 participantes. Aí ele falou assim, se a mensagem foi recebida em meio
a 500 participantes, porque eu tenho que dar o reconhecimento, ou o aval, ou aquele publique. Né? E eu falei, mas Sônia, para mim está tão claro. O que o Chico quis dizer é que, diante de uma plateia como aquela, e da seriedade do evento que estava sendo praticado, por que ele teria que dizer para publicar se já tinha sido garantido pelos espíritos, com a presença dos espíritos que estavam lá? Ah, é mesmo, eu vou até falar com o Toninho Baduí e tal, porque o Toninho estava muito receioso. Naquele momento, eu me volto assim e vejo o Chuta. Quando eu acabei de desligar, ele disse, você já pode publicar. E o interessante é que quando eu fui em julho eu fui levar a Folha Espírita de junho. E o Weimar foi levar a revista de Goiás, que ele era presidente da Federação Espírita de Goiás. Nós dois fomos levar ao mesmo tempo para o Chico. Ao término quando nós chegamos lá, o Chico estava distribuindo a mensagem que dizia que ele era Kardec. Estava dando para as pessoas. No final do trabalho, ele distribuindo a mensagem. E aí, ele me chamou, quer dizer, o Weimar estava do outro lado, eu estava para cá, e aí ele disse assim, eu pedi a 5ª moratória e não me deram. Ele falou comigo. E disse assim, então, eu estou indo. Agora é com vocês.